meu amigo, e vamos evangelizar também através das mídias. Queridos, vamos estar orando. Eu quero orar com você para nós iniciarmos a nossa palavra nessa noite. Nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus, precisamos. Sem Ele nós não somos nada. E eu quero orar então para que Deus fale conosco através da sua palavra nessa noite. Possa falar, falou comigo, e que possa falar com você também através dessa palavra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus, Pai, que pode todas as coisas. Tu és o Deus, Senhor, que nos revela o que Tu queres falar, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que fala conosco, Pai. Pai, fala, Senhor, que nós podemos ouvir a Tua voz. Pai, nessa noite, Senhor, que Tu possas, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, que eu possa ser um canal aqui para essas pessoas que estão aqui na igreja, aqueles que estão através da internet agora nos ouvindo, Pai. Nós possamos falar aquilo que Tu queres falar, Senhor. Usa, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, Pai. E, Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar falando, nessa noite, da série Uma Vida Plena. E hoje nós vamos tratar de uma vida constante. O que é uma vida constante em Deus? Como é ser constante em Deus? A pergunta que eu faço, a pergunta que eu fiz, e a pergunta que eu faço para cada um de vocês: como é ser constante em Deus? Constante, nós sabemos que é algo que muda? Não. Constante é algo que não muda, que se mantém reto, certo, sem mudança, sem um lado para o outro, sem desviar. Isso é ser constante. E esse é o desejo de Deus para mim e para a tua vida, que nós sejamos constantes. Como é ser constante em Deus, então? Afinal, como é ser constante em Deus? É uma das maiores dúvidas de nós cristãos, e um dos maiores perigos também. Nós deixamos de ser constantes quando começamos a caminhar com Deus e no meio do trajeto abandonamos, passando a viver por nós mesmos. E como isso é triste. Todos nós, quando chega na igreja, quando recebe a primeira palavra, se você trazer a sua memória agora, com a primeira vez que você veio na igreja, a primeira vez que você conheceu a Jesus, e a gente tem aquela expressão muito famosa, o primeiro amor. Quem já ouviu essa expressão? Você tem o primeiro amor, você tem basicamente o primeiro gás, é o gás que você sai e faz algo diferente, você sai com vontade de falar de Jesus, você não tem vergonha de falar de Jesus, você sai e você lembra logo de alguém que você diz: aquela pessoa precisa ouvir, aquele meu amigo precisa ouvir, aquele meu parente precisa ouvir, aquele meu colega de trabalho precisa ouvir de Jesus. Ele precisa passar por essa experiência que eu estou passando, ele precisa viver isso que eu estou vivendo. E é assim que começa. Todo mundo começa assim. E nós começamos uma caminhada na vida com Deus, na vida com Cristo, na vida com a igreja, que é o que nós estamos fazendo hoje, que eu considero essencial. Essencial. Eu sempre digo para alguém que está se convertendo, a pessoa diz: como eu posso e como eu faço para ter experiências com Deus? Eu digo: uma coisa tu precisa: estar na igreja. Vocês vão dizer: Wilson, mas a igreja sou eu, e a igreja, eu faço a igreja onde eu quero. Sinto muito em dizer que eu conheço muitos e muitos que disseram isso, e hoje já não são nem igreja e nem fazem mais parte do reino de Deus. Ele se autodenominou igreja, que a igreja, nós somos a igreja, a Bíblia diz isso. Eu não estou aqui. Nós somos a igreja, mas nós precisamos da comunhão. Nós precisamos da experiência do irmão mais velho, a experiência de alguém que já está caminhando uma caminhada mais longa com Jesus, para nos passar certas coisas que você vai querer também viver. A minha vida foi assim. Quando eu entrei na igreja, estava lá à toa, entrei para a igreja, comecei a viver, comecei a sentar nos bancos,
a ver irmãos que levantavam suas mãos e eu não levantava as mãos. Eu digo, eu não vou levantar essas mãos. Irmãos levantando a mão, irmão glorificando a Deus. E aquilo foi. Eu quero isso para a minha vida também. E daí tu vai buscando e Deus vai falando. E Deus vai te trazendo o caminho. Então por isso, é um perigo muito grande quando nós nos achamos. Quando a gente diz, eu não preciso mais, eu já sou autossuficiente. Abra o olho, porque há um perigo nisso. Para se manter constante em Deus, nós temos que estar vigiando sempre. E por que nós somos tão inconstantes? Hoje está muito difícil tu achar alguém. E com o que nós estamos passando, o que o mundo está passando também, está trazendo uma insegurança tão grande, mas tão grande nas pessoas, que vocês não imaginam não, vocês devem viver isso. Lá no trabalho, nos colégios, ou qualquer lugar que você vive hoje, ou passa por pessoas, se você lida com pessoas, você vai ver as pessoas totalmente inseguras. Elas estão vivendo um momento de opressão tão grande que a humanidade está vivendo, que a insegurança está nos atacando diariamente. E viu, só ataca só quem não é cristão? Não, ataca nós. Nós somos levados a ser inconstantes diariamente. Quem já começou aí uma dieta da segunda-feira, aquela dieta da segunda-feira que hoje eu não vou mais tomar Coca-Cola, né? A gente faz tantas promessas. Ou aquele nosso final de ano, quando a gente termina o ano, a gente faz, eu quero entrar esse ano de 2022, eu tenho um propósito diferente, eu vou entrar diferente, eu vou fazer um curso, eu vou estudar mais, eu vou buscar mais. E nós começamos e não terminamos. Muitas coisas a gente começa e não termina. E eu estou falando eu comecei e não terminei muitas coisas. Com certeza vocês passam por essa inconstância, por ser inconstante na vida também, na nossa vida do dia a dia. E aí na nossa vida espiritual nós somos inconstantes? Será que hoje que o pastor não está viajando, o pastor deve estar olhando lá, o pessoal diz, acho que eu não vou mais. O pastor bota os caras lá que vão falar. Será que a gente também não é levado a ser inconstante na nossa vida espiritual? Às vezes quando não acontece alguma coisa, quando Deus não faz algo na nossa vida, e nós pedimos, e Deus não faz. Deus não faz, porque Ele é Deus. E Ele conhece o nosso próximo minuto, nosso próximo segundo, que nós não temos essa capacidade de conhecer. Mas Ele conhece, e Ele não faz. E quantas vezes Ele não fazendo, nós nos emburramos. E o primeiro que culpamos, e o primeiro que queremos chutar o balde, eu não vou mais essa igreja, não tem tanto poder, esse pessoal ora pouco, esse pessoal, né? E Deus, Ele tem uma coisa e um propósito com a minha vida e a tua vida. Deus, quando Ele nos ganha e quando Ele nos toma para Ele, Ele quer ter algo comigo e com você especial. Não é algo comum, não é algo assim que você pode achar, não, é comum. Não, a nossa salvação é algo especial. E Deus, Ele não quer algo comum comigo e com você. Ele quer algo diferente. E para nós termos algo diferente com a vida, com Deus, precisa algumas coisas. Nós precisamos ter muita, mas muita disciplina.
muita disciplina. Você sabe que existe um hábito, para a gente criar um hábito. Amanhã eu quero acordar às 5 horas da manhã, para ler, para orar. Você vai criar um hábito, e esse hábito precisa ser trabalhado, e muito trabalhado, não é pouca coisa, gente. E eu estava pensando, a literatura falou que um hábito, para ser firmado numa pessoa, ele precisa mais ou menos 21 dias. Se você fazer ele 21 dias, aquilo fica fixado em ti. Mas só que eu fui procurar, mas eu acho que mudou isso, porque 21 dias a gente já tentou e parece que passa 21 dias e não cria, né? E aí tem a universidade, o mais recente estudo sobre hábito, é na Universidade de College de Londres, que diz que são necessários exatos 66 dias para uma pessoa criar um hábito. Então, se você aí coloca no seu coração: Pai, eu quero me dedicar mais à tua palavra, eu quero poder orar, eu quero poder fazer um devocional, já pensa logo, eu vou precisar uns 66 dias para que esse hábito fique impregnado em mim, e para que eu possa, com o hábito, ser constante. E Deus não dá para nós muitas coisas que Ele quer dar, que Ele quer fazer na minha e na tua vida, porque Ele não pode dar para alguém que não está preparado. Para alguém que não está preparado, Deus não pode e Ele não vai dar. Nós precisamos ter a consciência e sabermos que nós precisamos nos preparar para que Deus nos equipe para fazer obras ainda maiores. Amém? Foi isso que Jesus deixou escrito, que eu e você faríamos obras ainda maiores. E a pergunta que eu deixo: por que Deus? Por que eu ainda não faço? Por que meus irmãos, por que muita gente ainda não faz? Falta constância, falta de uma vida constante em Deus, de uma vida buscando mais, querendo mais e vivendo mais o propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Amém? E pensando nesse tema, ser constante, eu fiquei pensando: quem que vou trazer? Quem que eu vou falar? De quem eu vou falar? São tantos na Bíblia que a gente pode citar de pessoas que foram usadas tremendamente na mão de Deus. Tantos que a gente tem números, de Gênesis a Apocalipse. Você pode contar homens e mulheres que foram usados por Deus. E se tu for olhar a vida desses homens e mulheres, nenhum deles era comum, nenhum deles ia só de vez em quando. Eles eram intensos. Mas eu quero falar de alguém que é o nosso maior exemplo de constante, de ser constante diante de Deus. Maior exemplo mesmo. Por quê? Porque ele veio aqui e ele não precisava, não tinha necessidade, mas ele veio carne, osso e todos os nossos sentimentos. Ele estava aqui veio neste mundo, e é dele que eu quero falar. Jesus, alguém que foi constante, alguém que soube que ele não podia falhar, que ele não tinha como falhar, que ele não tinha como sair do propósito, sair do determinado, sair da missão que ele tinha para fazer.
nessa terra. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, nós podemos dizer que é o nosso maior exemplo. Em sua vida terrena, Jesus foi o maior exemplo de como viver uma vida com Deus constante. Ele passou por provações, passou por sofrimento. Mesmo assim, cumpriu o propósito que o Pai tinha para ele. Eu sempre digo que os nossos tempos hoje são tempos difíceis, são tempos tenebrosos, onde a gente tem que abrir bem o nosso olho, abrir bem a nossa mente para entendermos o que estamos passando, para entender o que está acontecendo nessa terra. Sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui na igreja com os pastores da igreja da cidade. Eu pude falar para os pastores da cidade sobre a escola. Aí eu falando dos pastores da cidade, que a preocupação que nós devemos começar a nos alertar como igreja com essa geração, com a geração dos nossos filhos, netos. Por que eu devo me preocupar? Porque é a geração que mais está sendo atacada. Não é nós que somos atacados, é essa geração. É essa geração que nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja e cuidar deles. Graças a Deus a nossa igreja está cuidando de toda essa geração. Nós temos adolescentes, nós temos os jovens, os líderes, o Israel e a Sara dos adolescentes, o Gé, a Gisele dos jovens, que estão fazendo um trabalho incrível aos sábados, né, envolvendo essa mocidade, né, a Ana com a dança, envolvendo a liderança, essa liderança que está se envolvendo e envolvendo os nossos jovens na igreja. Porque a gente precisa saber uma coisa: os nossos filhos, eles frequentam a igreja. É pesado isso que eu vou dizer para vocês. Os nossos filhos frequentam a igreja. Nós precisamos orar para que eles conheçam o Deus da igreja. Ora sempre pelo teu filho, para que ele tenha uma experiência com o Deus da igreja. Não para ele frequentar a igreja, mas que ele tenha uma experiência com Deus. A nossa vida é assim. Se nós não tivermos uma experiência marcante, nós vamos simplesmente sermos uns bons, mais bons frequentadores de igreja. Por isso que cada um de nós tem que pedir: Deus, eu quero uma experiência contigo. Uma experiência contigo. Uma experiência diferente, totalmente diferente contigo. E que experiência é essa, Wilson? Várias coisas. Eu quero ser batizado com os dons. Pede. Eu quero receber os dons, eu quero fazer diferença, eu quero ser mestre na palavra, tem tantos dons que Deus está para nos entregar. Pede a Ele, pede a Ele. Pede a Ele que Ele vai responder. Mas os nossos filhos, nós temos que ficar então orando por eles e pedindo: Deus, fala, toca na vida do meu filho, toca na vida da minha filha. E assim Deus vai fazer, tornar eles frequentadores, filhos. E atente para isso, meu irmão, atente para isso, porque nós passamos. Está aqui o meu gurizito. A experiência com Deus faz pouco tempo. Ele frequentou a igreja desde pequenininho, correndo uma bênção. E eu orava a Deus: Deus, o Vinícius precisa ter uma experiência contigo. Não pode ser só frequentador de igreja, tem que ter experiência contigo. Tem que ter experiência. Até que um dia eu aqui de cima, ainda cantando, eu vi ele lá dentro. Eu digo: é essa a experiência. Irmãos, tu pode ter uma experiência com Deus quietinho. Pode. Depende do teu jeito, depende do teu... Deus vai agir na tua vida. Deus é alguém que respeita. Ele bate a porta, Ele não arromba a porta. Ele respeita. Se o teu jeito de ter uma experiência com Ele é quietinho, Ele vai falar poderosamente contigo. Se o teu jeito é mais explosivo, caminhar, correr, meu filho, corre, te atira aí, faz.
Deixa Deus agir e tomar a tua vida de uma maneira especial. Porque o nosso maior exemplo, Jesus, em Mateus 26:39, ele disse assim, ó: indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Alguém que teve uma vida reta diante de Deus. Alguém que ninguém de nós pode dizer, não, mas ele não passou por esse mundo que nós passamos. O mundo era igual ou pior. Eu vou dizer para vocês. As mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas lutas ele passou. E ele deixou claro para nós: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Ele venceu o mundo, e nós como cristãos, tendo uma constância em Deus, nós vamos vencer também. Com certeza nós vamos vencer. E para isso precisamos e devemos desenvolver muita disciplina. O Dr. Drauzio Varela, muito conhecido aí, com alguns boatos que a gente falou, mas o Drauzio Varela, ele é um maratonista. E numa entrevista foram perguntar para ele assim: doutor, as maratonas que você já fez, você fez tantos maratonas lá, como que você faz? Você treina como? Você tem vontade? Ele disse: não, toda manhã eu acordo com dor terrível, mas toda manhã eu saio para correr. Toda manhã ele acorda quebrado, mas toda manhã ele sai para correr. O que eu quero trazer para vocês? Ele tem vontade de fazer? Não, ele faz. Muitas vezes, e nós temos que ser sinceros, muitas vezes, nós como cristãos temos vontade de pegar a Bíblia? Não. Mas nós temos que fazer. Não é uma escolha. Nós vamos ter que fazer. Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, orar, ler. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. E nem vai, porque tem alguém que não quer que nós conhecemos. Porque a Bíblia mesmo diz o quê? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tem alguém que não quer que eu e você conheça a verdade, porque a verdade liberta. E se a verdade nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E a verdade só tem uma: a Bíblia. Não adianta nós bancar o super-homem. Muitas vezes nós não temos vontade. Nós não vamos ter vontade, não temos. Mas aí vai ser de você dizer: eu tenho que fazer. E eu vou fazer. Vou levantar, vou ler, vou orar. E Deus cada dia mais vai acrescentando algo que nós precisamos. E vamos adquirindo com o tempo. Que é o quê? Prazer em meditar na palavra dele. Prazer em estar diante dele. Em estar fazendo a vontade do Pai. E nós só vamos adquirir isso quando nós rompermos. Quando a gente decidir romper. Eu quero romper, eu não quero mais a mesmice. Eu quero conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E conhecer não só de ouvir falar. Porque antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje eu quero conhecer de ao lado dele estar. Amém? Tem um livro que chama Deus Esquecido. O Deus Esquecido é o mesmo autor daquele livro Louco Amor. O
nome dele é o Francis Chan, o nome do autor, muito bom. Ele fala sobre o Deus esquecido, é o Deus Espírito Santo, que está aí do teu lado agora. O Deus Espírito Santo que está aí do teu lado. É o Deus Espírito Santo que vai fazer essa palavra entrar na tua vida e trabalhar essa palavra na tua vida e dizer: filho, vamos lá, tem muito ainda para ti, não te entrega, não deixa o marasmo desse mundo, as coisas ruins que esse mundo traz para nós, nos abatermos, nos paralisar. Eu sempre digo, nós não podemos ser paralisados, não devemos nos paralisar com as coisas desse mundo. Nós temos que ir para cima, o nosso lema, para cima Betel, e é para cima que nós vamos ir, amém? A verdade é que para permanecer firme no propósito de Deus em nossas vidas, precisamos abdicar de alguns prazeres e desenvolver certas disciplinas, a fim de que elas se tornem um hábito. Nós precisamos. Eu vou falando aqui algumas coisas e vou citar um versículo. Se você quiser anotar, anota, senão você pode depois em casa olhar de novo, lembrar, está lá escrito nos versículos, diz assim, ó: devemos nos dedicar a uma vida de oração constante. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. Sempre louvar a Deus. Salmo 71,6. Estarmos sempre alegres e gratos. 1 Tessalonicenses 5,16. Meditar e estudar a palavra de Deus. 1 Timóteo 4,15. Ter contato com os outros cristãos que possam nos aconselhar e orar por nós. Uma palavra muito conhecida de Tiago 5,16. Onde nós vamos estar orando um pelos outros, confessando os nossos pecados e orando um pelos outros. Comunhão. Por isso que igreja só é bênção para te ganhar o teu amigo agora mandando like, mandando link, desculpa. Mas igreja não é bênção atrás das telas. Igreja é bênção unida uma com a outra. Nós aqui reunidos somos uma bênção e vamos ganhar esse mundo. Amém? A seguir eu gostaria de citar somente os 3 versículos para nós encerrarmos nossa meditação. Quero deixar para vocês 3 versículos e você medita neles para que nós possamos encerrar a nossa palavra nessa noite. Diz assim, ó, em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Em Tiago 1:5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida a sabedoria. Amém? E 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é, algumas versões vai dizer não é em vão, e aqui está, não será inútil. Nenhum trabalho nosso, nada que você fizer para o reino vai ser esquecido e vai ser em vão. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa trazer a vida de vocês e a minha vida primeiro, uma vida constante, uma vida que não sai para lado nenhum, segue reto, que nós temos um propósito, de juntos adorarmos o Senhor no céu. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero que vocês se coloquem em pé agora. Eu quero cantar uma canção, uma marinha para poder cantar, senão. E se você conhecer, canta junto. Se você não conhecer, feche seus olhos, medita nessa canção. É uma canção que
E diz o título: eu jamais serei o mesmo. Amém, Jesus. Eu não quero mais ser o mesmo, Pai. Diz assim: se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Levanta as suas mãos e diz: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando o seu tocar, diga: se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Peça, toca meus lábios, Pai. Tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor, e se o Senhor tocar meus pés, eu correrei, eles correrão pra ti. oh Pai Senhor. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu e totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Vamos lá, igreja. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em Declara bem forte: eu jamais. e eu jamais serei o mesmo. O Senhor está tocando a tua Eu vida. jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. E sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Oh Pai Senhor, tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Sonda, Pai, sonda, sonda agora. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Oh, Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. E só as vozes e a bateria agora. Eu jamais serei o mesmo. Diga isso. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei
quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me. Agora eu quero uma coisa. Eu quero que você abrace aí a pessoa que está ao teu lado. Abraça a pessoa que está ao teu lado, aquele que só está do teu lado agora. Ora pela vida dele agora. Levanta um clamor sobre essa vida. Diz: Pai, torna ela, Pai, constante, Pai, nos teus caminhos. Torna ela constante na tua salvação. Constante, Senhor, naquilo que tu queres fazer para a vida dela. Vai orando, vai declarando sobre a vida agora. Declara, igreja, profetiza sobre a vida agora, Senhor. Declara, Pai, declara que eles jamais serão o mesmo. Eles jamais serão o mesmo. Eles jamais serão o mesmo. Teus caminhos, tua palavra, Lâmpada para os meus pés. Sonda, sonda, sonda. Sonda o meu coração. Declara bem forte, igreja, agora: eu jamais, para nós finalizar, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Nós pensamos de tudo que nós somos, Pai. Tu podes fazer infinitamente mais. Infinitamente mais tu vais fazer, Senhor. Toca poderosamente na vida da tua igreja, Senhor. E que nós possamos, Pai, que nós possamos jamais sermos o mesmo, Pai. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Glória ao teu nome, Pai, tu és poderoso, Pai. Pai, uma coisa só te peço, Senhor. Uma coisa só te peço, Senhor. Que tu possa, Senhor, tocar na vida de cada um e cada uma que está aqui, Pai. E que nós possamos viver, Senhor, aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Que eu e cada um dos meus irmãos possam viver, Senhor, aquilo que está na tua palavra, Senhor. Nós queremos ser os teus pés, Pai, para correr este mundo, Senhor. Toca, Senhor, poderosamente na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. E aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, Pai. Faz algo diferente na nossa vida, Pai. Se nós não sejamos mais os mesmos. Eu declaro em nome de Jesus, nós assim como igreja declaramos: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Glória a teu nome, Pai. Eu quero que você que tenha algo importante nesta prova
próxima semana que está entrando. Levanta a tua mão em oração, vamos estar orando. Alguém que está com problema, alguma cura que precisa que o Senhor age. Nós não podemos sair da igreja sem orar por cura, sem orar pelas pessoas que estão passando por dificuldade. Eu quero que você acene aí no seu lugar para nós orarmos. O Deus que nós servimos é um Deus de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus, amém? Paizinho, Tu és o Deus, Pai, e o Teu Espírito Santo está agora neste lugar, fazendo a obra, Senhor, que Tu, Senhor, quer fazer na vida de cada pessoa que agora está aqui, com essa necessidade que levantou a mão, Senhor. Seja uma necessidade de cura, Senhor, de libertação, de restauração, de Pai, de alguma coisa que ela vai passar nessa semana, Pai. Nós temos uma certeza, Pai, Tu és o Deus que pode todas as coisas, e conforme a Tua vontade, Pai, Tu vais fazer, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da provisão, Senhor. E nós assim oramos, nós assim declaramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Levanta a tua mão para o lado da tua casa. Vamos finalizar diferente. Levanta a mão para o lado da tua casa e canta comigo assim, ó. Eu jamais serei o mesmo. Lá na minha casa eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. No meu emprego essa semana eu jamais serei o mesmo. Com o meu familiar eu jamais serei o mesmo. Pai, abençoa as nossas casas, os nossos lares, Senhor, e que nós possamos ser diferentes, jamais sermos o mesmo, Pai. Que esta Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração, Senhor, e que nós possamos ter uma semana abençoada e guardada debaixo da Tua mão, em nome de Jesus, amém, igreja, amém. Estamos despedidos, Deus abençoe. Sonda coração.